Vamos começar dando uma visão geral de como utilizar a biblioteca Run. Então aqui tem um projeto em branco do Android. E nós vamos começar criando um package que nós vamos chamar de data. Neste package nós vamos criar um objeto e eu vou chamar, uma classe Java que eu vou chamar de Word. O que vai ter nessa classe Word aqui? Basicamente o que nós estamos acostumados a ter nossa tabela de palavras. Nós vamos ter, que é o nosso ID, Word, e outro atributo do tipo string, que é o tip. E agora a gente vai criar nossos métodos getSetter aqui. E vamos também criar um construtor para essa classe aqui. Porém, eu não vou colocar o ID no construtor, porque teoricamente o ID é gerado pelo banco, então a gente nunca vai criar um objeto com o ID dele. Então tá aqui. Muito simples, uma classe normal Java. Agora vamos adicionar a biblioteca Room no nosso projeto. Vamos aqui no Gradle, abrir o Gradle de nível de projeto e o Gradle de nível de módulo. No nível de projeto, nós vamos adicionar um novo repositório aqui. Se você olhar aqui, tem todos os repositórios em que o Android busca os códigos-fontes. No caso, essa biblioteca que nós estamos utilizando, que é a Room, ela não está nesse JCenter, ela está em outro repositório. Então, esse repositório é o Maven do Google. A nível de módulo, que é esse aqui que a gente está mexendo há algum tempo já, temos que adicionar a dependência. Nós vamos aqui e colocamos essas duas linhas aqui. Uma delas é a biblioteca em si, e o outro é o processador de anotações. Nós vamos utilizar anotações no código para definir o que é chave primária e o que não é do nosso código. Vamos mandar sincronizar, para ele baixar a biblioteca. Uma pequena eternidade depois, a gente faz o rsync, a gente pode começar a colocar, então, anotações da biblioteca Room na nossa classe Word aqui. Primeira coisa, Word vai ser uma entidade do nosso banco de dados, uma tabela. A gente coloca a anotação Entity, certo? Eu já importou aqui para mim automaticamente. E nós colocamos aqui qual é o nome da tabela que eu vou representar. Então, table name, a gente vai colocar basicamente o nome da tabela como sendo Word. Para isso, temos que marcar os outros campos agora. Esse ID aqui é a nossa chave primária, então vamos marcar aqui primary key e ela é gerada automaticamente, certo? Então, auto-generate true. Então, ela é gerada também automaticamente, sem a gente ter que se preocupar. E temos os outros dois campos, que é nossa coluna de Word, que o campo aqui chama-se Word, então a gente pode colocar aqui que o nome é basicamente Word. E, similarmente, aqui embaixo o campo é tip. A gente poderia colocar várias informações adicionais, como gerar automaticamente, etc e tal, mas a gente não vai usar, então, simplesmente isso aqui. Tem muitas opções na biblioteca. E a gente pode dar nomes na nossa classe, né, no objeto da classe diferentes do nome da tabela, caso a gente queira, usando isso aqui. Bem, como nós vamos utilizar um contrato, seria interessante a gente utilizasse o contrato aqui, ao invés de colocar essas strings literais no meio do código. Então aqui está o contrato que nós vamos utilizar, tem todas as tabelas e coisas assim. Aqui, ó, é importante você notar que tem o package do contrato. Isso aqui é basicamente qual que é o package da sua aplicação. Então, no caso, a gente vai colocar aqui word list run. Para cada um de vocês vai ser diferente, tem que ver qual é o nome de vocês, certo? E está aqui o nosso contrato, beleza? E vamos então atualizar essa classe Word para utilizar o contrato, ao invés de utilizar essas palavras fixas que a gente colocou aqui. E pronto, está aqui gerado com o nosso contrato, ao invés de colocar palavras fixas. É apenas para questão de segurança de código, reuso, fácil de da manutenção do código. Beleza, agora que nós criamos a entidade, temos que criar a nossa classe DAO. Vamos criar uma nova classe Java, ela vai se chamar WordDAO. Aliás, não é uma classe, é uma interface. A gente não vai ter que implementar absolutamente nada, a gente vai apenas dar o nome para os métodos e a biblioteca vai gerar o resto para a gente. A gente vai anotar que ele é um DAO aqui na frente, certo? Vou colocar uma anotação DAO aqui. E vamos começar a criar os métodos que nós queremos para a nossa interface. Por exemplo, eu vou criar um método para inserir, certo? Então eu coloco a anotação insert, dou o nome que eu quiser para esse método, no caso vai ser insert, e passo a palavra, a letra maiúscula aqui. Só de criar este método na interface, ele cria todo o código necessário para adicionar uma nova entidade. Vamos fazer também o update e o delete. Então basta eu chamar esses métodos aqui, e a gente adiciona, remove e atualiza nosso código. Vocês viram na aula do Audacity o insert in book, né, para adicionar de uma vez. Vamos criar aqui o insert in book. Como a gente faz isso? Insert, vamos dar o nome de insert all, para esse método, e colocar aqui um vetor. Pronto, está implementado o método, não precisa fazer mais nada. É só definir que existe o método e a biblioteca cria para a gente. Isso fica mais interessante que a gente começa a utilizar as carries, né, fazer os selects. Então vamos supor que eu quero fazer o método para pegar todo mundo. Então vou fazer uma
retornar aqui uma lista de palavras, certo? E pegar o método getAll. Então esse aqui é a nossa assinatura do nosso método, que vai retornar todas as palavras. Como seria a anotação dele? Bem, é uma carry, certo? E a gente coloca isso aqui, ó, select asterístico from. Nossa tabela chama word, certo? Pronto. Isso aqui é o suficiente para que essa interface down pegue todas as palavras do nosso banco de dados de uma vez. A gente chama esse método e ele retorna a gente lista de palavras. Acabou, tá pronto. Vamos fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, vamos supor que eu queira pegar um objeto específico. Então, por exemplo, word get by id. Certo? Voltar um id específico. Então, como que seria esse código aqui? Select asterístico from words where id igual. Aqui a gente vai colocar 2 pontos e o nome de uma variável, que é o seu argumento dessa classe. No caso, vamos colocar word id. E esse 2 pontos word id é um argumento do método, a gente coloca aqui. Então, se a gente chamar esse método, basicamente, ele vai retornar para a gente o que a gente quer. Como vocês viram, é bem simples, dá para fazer muita coisa complexa com isso, apenas usando essa assinatura de carry aqui. Depois a gente volta para a classe e a gente continua lá mais para frente. Vamos agora criar uma nova classe, que é o nosso banco de dados. Eu vou querer chamar de Word Database. Então tá aqui. O Word Database, ele é uma classe abstrata, ok? Nós não vamos implementar todos os métodos dela. E nós temos que anotar aqui uma notação database e dizer para ele quais são as entidades que nós temos no nosso banco de dados, num vetor. Então, nós temos basicamente aquela Word Class. Então, essa é a nossa entidade atual. Então, a gente pode passar várias entidades aqui. Pode ser que ele tenha várias e várias entidades. No caso, tem apenas uma. Então, a gente passa a versão do banco de dados, igual vocês viram lá com o SQLite, para poder fazer updates. E export schema igual false. Do contrário, ele vai criar um arquivo com um esquema do banco de dados e salvar em algum local, mas a gente não precisa disso agora. Não vamos nos preocupar com isso. Ok. Feito isso, vamos ter que criar aqui um public abstract word DAO. Então, é um método que retorna para a gente uma instância do nosso word DAO, da nossa interface. Caso nós tivéssemos várias tabelas, teria que criar um método para cada tabela. No caso, a gente não precisa implementar nada aqui, só colocar isso aqui já é o suficiente. Por isso é uma classe abstrata, certo? Não tem métodos implementados. E vamos fazer esse cara como um singleton. Não sei se vocês já viram sobre isso, mas singleton é um padrão de desenvolvimento de projeto em que você tem apenas uma única instância executando de uma única classe. Então, ao invés de você ter várias instâncias rodando do banco de dados, é apenas um. E assim você pode controlar melhor o seu código. A gente cria um campo privado chamado instance e criamos um método para a gente pegar essa instância. Esse método é synchronized, para ele ser seguro para threads. É um método estático, já que a gente nunca vai poder criar, tem que ser estático. E ele retorna um banco de dados. Tem que passar aqui para o banco de dados o contexto da aplicação. É assim que funciona um singleton. Então, basicamente, se a instância for igual a nula, eu vou criar ela aqui nesse método que eu vou criar ainda. Do contrário, eu apenas retorno a instância. Vamos aqui criar este método. Esse código aqui é um pouco complexo, eu vou passar ele parte por parte para a gente poder ver como ele funciona. Então, este é o nosso método. Então, nós basicamente vamos retornar para ele um run.database.builder no final, certo? Para poder construir. E passando comparando para essa função o contexto da aplicação, o nosso banco de dados, né, a classe do banco de dados, o nome do banco que a gente quer, no caso o dbwords, como a gente fazia lá com o dbhelper, e vamos colocar aqui uma callback. Então a gente add callback e criamos aqui um objeto para nossa callback. Então new database.callback e vamos subscrever o único método dessa callback, que é o onCreate. Poderia ter o onPdate, vários métodos diferentes, como tem no dbhelper também. Quando você cria um banco de dados, chama onCreate. Quando você está atualizando, tem um onPdate e por aí vai. Esse método onCreate basicamente pega aqui, tá vendo? Ó, pode ver que ele pega a própria dbhelper, aqui debaixo do pano. Então, nós basicamente vamos utilizar o nosso método onCreate para iniciar o banco de dados. Então, nós vamos iniciar o banco de dados com uma lista enorme de palavras. Então, a gente vai pegar aqui o getWordContext WordDAO. Então, nós vamos pegar basicamente esse cara aqui e vamos usar aquele método que a gente criou nele, o insertAll, passando para eles uma lista de palavras, que está numa classe que a gente não criou ainda,
que é wordlist.getAll. Vamos criar aqui. E a nossa banco de dados tem que estender aqui o run database. Pronto, estendemos a classe aqui e o nosso wordbuild está certo. Agora vamos popular o banco de dados. Então, quando o banco de dados for criado pela primeira vez, vai cair nessa callback aqui do onCreate e vai executar basicamente este método aqui. Insert all do nosso banco de dados, wordlist.getAll. Então, temos que implementar esse método aqui. No caso, eu vou passar para vocês uma classe que já tem isso pronto. Então, é uma classe com basicamente 1000 registros para vocês adicionarem. Bem, aqui está a interface gráfica da interface que nós criamos com as 1000 palavras, tá vendo? Não é muito diferente do que eles já fizeram antes, apenas um pouco mais simplificada nesse exemplo. Mas usar a biblioteca Room é muito mais simples do que usar o MySQL. Então, vou mostrar para vocês como você utiliza então esse código. Então, aqui tem minha main activity, certo? E tem um campo que é o Word Database DB, que é um campo que faz referência àquela interface que a gente criou anteriormente. Então, aqui, no começo da aplicação, a gente pega ele, né, Word Database.getInstance, e passa o contexto da aplicação. E depois aqui, no loading background da nossa classe DAO, nós colocamos o que a gente quer aqui. Estamos fazendo uma busca chegando todos, se não passar nada no bundle. E eu estou fazendo uma busca por string, caso eu passe alguma string aqui. Vou buscar todas as palavras que começam com tá. Em search, ele busca as palavras que tem tá. Constante, por exemplo, uma palavra que ele tem aqui. Procura. E como faz essa busca por texto? Bem, muito simples. Aqui no nosso load background, eu estou chamando o método do nosso DAO, que é o search for. Então aqui no nosso Word DAO, é só procurar esse método que é o search for. Ele está aqui, certo? Repare que eu modifiquei aqui aquela classe para utilizar o nosso contrato, né? Então, ao invés de colocar aqui textualmente o nome da tabela, eu estou usando o nosso contrato. wordlist.wordentry.table e por aí vai. Então, como que faz, por exemplo, para pegar todas as palavras que têm alguns caracteres no meio, uma substring no meio? Então, eu queria esse método search for, eu estou na de palavras, e é uma query, select asterisco from, a nossa tabela words aqui, certo? Where, aqui a nossa coluna, que é word, né, a coluna palavras, like, que é o método SQL de comparação de textual, e a nossa string de busca, que é passado por aqui com parâmetros. Esse search string está aqui. Se você olhar aqui novamente na minha activity, você vai ver que eu estou pegando a palavra que o cara está digitando e estou colocando esse símbolo aqui, que é o símbolo que você utiliza em SQL para dizer qualquer coisa antes, qualquer coisa depois. Então tem que ter essa string, pode ser no começo, no final, no meio, não importa. E com isso a gente consegue utilizar o código aqui.